Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos no ar para mais uma edição do programa Estúdio Aberto. Esse programa é gravado aqui na Rádio Progresso de Montenegro. Ele é transmitido ao vivo pela internet, pela RPM Rádio e também gravado pela JPTV. Esses aqui são os estúdios da RPM Rádio, né? Hoje à noite acontece um evento muito importante. Hoje é quinta-feira, um evento de lançamento da parceria do Grupo Progresso de Comunicação com a revista Diversa. Então, várias autoridades, empresários estarão presentes para esse momento importante. E hoje é quinta-feira e, mais uma vez, tivemos muita chuva aqui na região do Vale do Rio Caí. Tivemos uma enchente no último final de semana e agora há possibilidade, não está descartado, de termos mais uma enchente, já que o índice de chuvas foi bastante grande. Já está aqui ao meu lado o João Batista Teixeira. Tudo bem, Teixeira? Bom dia, Adriano. Bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que nos assistem pela JPTV. Agora eu caio sentado, porque eu acabei de chegar de Caxias do Sul e chovendo muito lá, Adriano, né? Certo. Sabes tu que não é só uma questão de chover localmente, mas é sobretudo que cai na serra, né? E se há perspectiva de retorno de chuva, digamos assim, de pluviometria intensa, nós estamos fritos, né, tio? Aí nós vamos para a quinta enchente do ano. Aí eu acho que não sei se isso tem similar na história, né? E o que mostra uma vez mais, Adriano, a gente não pode perder a oportunidade para dizer o seguinte: mostra uma vez mais o descaso das nossas autoridades para com a mitigação disso, né? A gente tem o Comitê CAI, que teve todo um trabalho feito aí extraordinário, inédito, depois daquele estudo dos alemães. Foi a coisa mais séria que foi feita aqui no Vale do Caí, com o patrocínio do governo do estado, participação da ENG Plus, Metroplan, e agora o pessoal corre atrás disso. Tem alguém se mexendo com isso? Ou gostam de deixar a coisa desse jeito, porque é bem um fundo demagógico, né? Tem enchente, aí tira, leva para o Azulão, leva para o Parque Centenário. É preciso, de fato, trabalhar para resolver isso, né? Nós vamos eliminar as enchentes, quem prometer isso está mentindo. Mas, como o próprio Comitê CAI inúmeras vezes manifestou em ENG Plus, é possível mitigar, né? E penso, como cidadão, que é uma obrigação que nós busquemos o melhor da tecnologia para chegar numa situação como essa, Adriano, e impedir que tu mitiga a enchente, tu mitiga os prejuízos, né? Tu minimiza os prejuízos. Bem, Teixeira, na abertura do programa eu já dizia que hoje é uma data importante para o Grupo Progresso de Comunicação, onde será anunciado oficialmente a parceria com a revista Diversa, né? Grupo Progresso de Comunicação, agora com mais um produto que é a revista Diversa, uma parceria editorial, gráfica e comercial, está sendo lançada hoje à noite, um coquetel para empresários e autoridades, né, Teixeira? Verdade, Adriano, é um momento muito feliz nosso, compartilhamos com todos os nossos funcionários e a time da casa, que agora é composto também pelo pessoal da Diversa, né? Essa parceria já havia sido firmada há algum tempo, mas hoje ela será, digamos assim, como disseste muito bem, ela já foi anunciada no Jornal Progresso, mas hoje a gente vai celebrar, por que não dizer, nós vamos festejar junto com essas pessoas que tu enumeraste, né? Nós vamos festejar essa união, que é aquilo que o Fá Brasil disse nesse microfone, que a união faz a força, né? Para que tanto o Grupo Progresso de Comunicação quanto a Diversa, que agora se incorpora a ele, sejam mais fortes no futuro. Muito bem, Teixeira, agora a gente entra na área da política, né? Um destaque aqui, talvez um destaque negativo na região, seja a questão que envolve a Câmara de Vereadores de São Sebastião do Caí. Lá, quando tem feriado, não há sessão, né? Ao contrário de outros municípios, ou se adia ou se posterga a sessão na semana, mas pelo menos é realizada a sessão, né? Pedro, nós cobrimos aqui a sessão da Câmara de Vereadores de Montenegro, onde o pessoal tem um comportamento aí bastante, eu diria assim, bem assíduo, né? Não vê, inclusive, nenhum vereador faltando nas sessões. Dificilmente. Né? É difícil, né? Quando tem, a gente vê que realmente é motivo supostamente crível, né? Claro. Agora, São Sebastião, eu não conheço bem a situação, Adriano, mas não sei, as ingerências que existem lá, se o executivo tem um papel atuante de fato, né? Ou se ele é muito controlado pelo executivo, né? Sabe que isso acontece em alguns municípios, né? O prefeito acaba constitui uma maioria parlamentar ali, legislativa sólida, né? E aí o pessoal basicamente vai lá, bate ponto, né? Porque se houvesse, presumo eu, em sendo os vereadores de São Sebastião do Caí pessoas responsáveis, como devemos presumir, se houvesse pauta importante, certamente eles não perderiam uma sessão, né? De repente, os assuntos que estão
digamos assim, sendo discutidos lá, não tem tido, quem sabe, a relevância necessária, né? A ver, é uma matéria até jornalística, né? Por que investigar, indagar por que eles de fato, é pouco trabalho, a pauta é pobre, não precisa, aquele dia não faz falta, eles recebem para aquele dia que eles dão, para aquela semana onde não há sessão, né? Porque a princípio, eu acho até muito justo, olha, não teve sessão, então não recebe, né? Não recebe. Corta lá, são 4 sessões por mês, de 4 a 5, corta de 20% a 25% do rendimento, né? Eu acho que seria justo, né? Afinal de contas, na iniciativa privada, no mundo real, quem não trabalha não recebe. O mundo real está certo. Bom, Teixeira, ainda na esfera política, agora para Montenegro, o vereador Marcos Guelen está pedindo uma reunião. Na verdade, ele já pediu várias reuniões com a ES-Sul. Ele está tratando de um caso que, segundo ele, é bastante perigoso, que alguns postes de madeira estão podres e podem a qualquer momento cair. Ele lamenta que diversas vezes a ES-Sul não se fez presente e agora deve acionar a empresa, a concessionária de energia elétrica ao Ministério Público. Isso é o correto, né? Já que o pessoal não se mexe. O Ministério Público está exatamente para cumprir esse papel, né? Aliás, dos 39 ministérios que o Brasil tinha, agora foram reduzidos, né? O Brasil tem, não sob a égide do Executivo, mas o Brasil tem um Ministério Público, né? Que é exatamente o Ministério do Povo, né? É aí que o povo tem que bater a porta mais certa mesmo. E, diga-se de passagem, é provavelmente a porta que pode nos enviar novamente para a redenção, Adriano, né? Depois de muitas correções que terão que ser feitas no Brasil. Eu conversava há pouco tempo com o pessoal que conhece a política internacional como a palma da própria mão. O pessoal dizia, olha, a única grande saída, aliás, foi com o português, me lembrei agora, Armando, o homem lá da cidade do Porto, em Portugal, ele me dizia, olha, temos acompanhado o que se passa no Brasil e a saída do Brasil é realmente a justiça. Então, isso que esses juízes vêm fazendo, o Sérgio Moro, né, é uma coisa fundamental para que nós possamos resgatar o que resta do Brasil e crescer novamente, mais livres dos tantos párias que nós temos aí nos dirigindo. Legal, Teixeira, o vereador Márcio Miller de Montenegro está dizendo aqui no Jornal Progresso: os arroios são um grande problema em Montenegro. Ele que participou da série de reportagens especiais sobre assuntos que poderiam ter virado CPI. Ele respondeu a 3 assuntos específicos e nessa semana chamou a atenção que o destaque fica para a vereadora Rosa Almeida. Ele fala que o problema são os arroios, Adriano. Vê como o Brasil é um país mal planejado, né? A água não é problema, é solução, né? Quer dizer, um país rico, e tendo os seus afluentes, os arroios, depois que transforma-se num caudal maior, que é um rio, aqui isso é um problema, né? Seja pela má ocupação, seja pela ausência de obras que são necessárias, a pouca intervenção, a incompetência, tem muita incompetência, né, Dani? A bem da verdade, nós estamos pagando um preço. Olha, existem alguns dramas no Brasil. A roubalheira é enorme, né? Ninguém, isso aqui não precisa ficar repetindo, mas a incompetência, meu Deus do céu, a gente está pagando um preço aí, e toda essa, muita parte da macacada que está aí agora, ocupando os cargos comissionados, né? Muita gente não tem a menor condição, em todas as esferas, do município à esfera federal, não tem a menor condição, na realidade, de ocupar aquele cargo, né? Nós tivemos aí uma pessoa chamada Ideli Salvati, ministra, né? Mas, me desculpe, não tem competência, né? A pessoa agora parece que foi para os Estados Unidos, né? Me parece que está nos Estados Unidos, lá arrumaram. É assim que funciona o negócio, né? As pessoas que não têm qualificação deveriam cumprir tarefas mais modestas, né? Esse favorecimento político, isso traz um prejuízo para o país. Não é só o salário que ela está recebendo, é todo um monte de bobagem que a pessoa incompetente pode fazer, ou fez, ou fará. Legal, o caderno 1 do Jornal Progresso, eu sempre destaco, né, que o caderno 1, ele é um caderno que pode ser destacado aqui e pode ser lido separadamente no Jornal Progresso. A partir dessa semana teremos aí mais novidades na nova apresentação gráfica do Jornal Progresso. Mas o caderno 1 está trazendo aqui na capa, Lenita Lendecker fala da sua infância e adolescência em Montenegro. Uma entrevista que fizemos com uma das pessoas que conhece bastante aí a história de Montenegro, principalmente nos anos 40 e 50. É um dos papéis aqui do Grupo Progresso, né, de resgatar a nossa memória, Teixeira. Sempre, Adriano, isso é importante porque uma cidade, uma região que não tem memória, ela, bem da verdade, é uma espécie de acefalia, né? Mas, bom, não sei, é fundamental a gente saber. Quando a gente acorda, né, Adriano? A gente acorda e diz assim, olha, estou aqui, quarto, casa, município, Brasil, mundo, né? A gente está situado, nós temos um GPS emocional, né?
A gente precisa desse GPS e saber onde se encontra e certamente para onde vai, né? Qual é a nossa agenda? Se nós perdermos a agenda pregressa, que é a própria história, que é o resgate, a gente provavelmente não vai saber nem para onde está andando. Muito bem, Teixeira, seguimos aqui. Essa matéria é bem legal também aqui do Jornal Progresso. Voluntários ensinam Libras a surdos de Montenegro e também da região. Interessante que eles buscam ainda cerca de 50 surdos em Montenegro. Segundo o IBGE, o município tem 100 pessoas com essa deficiência. E até agora só foram encontrados 50. E a matéria, com certeza, vai colaborar para isso, né, Teixeira? Sabe, Adriano, eu tive a oportunidade de assistir uma semana, no sábado passado, né, faz pouquíssimos dias aí. Eu tive a oportunidade de assistir uma missa em Stuttgart, onde a gente ia sempre com a minha esposa, a igreja de Santo Elias, na rua principal de Stuttgart. E é uma missa bonita, e inclusive com uma moça cantando de forma espetacular, e eles fazem a tradução da missa para os surdos, né? Ali ao vivo. Tem uma pessoa fazendo toda, então a leitura, primeira leitura, segunda leitura, a leitura do Evangelho, o próprio sermão, a pessoa vai fazendo os sinais, e um grupo de surdos não pequeno, sabe? Coisa assim, eu diria que ali nos bancos, eu chutaria umas 30 pessoas pelo menos, assistindo a missa, né? Mantendo ali a sua fé, exercitando a sua fé, aprendendo sempre um pouco mais da missa, e com uma tradução simultânea, inclusive as canções, sabe? Os próprios, o inário, as canções, tudo acompanhado por uma tradução bonita, né? E isso é ainda mais em sendo voluntários, né, Adriano? Voluntários. Bonito, isso é bonito, nós precisamos de voluntariado, muita gente. Assim. Bom, detalhes como esse aí da Igreja da Alemanha que colocam esse ato entre o primeiro mundo e os países subdesenvolvidos ou em fase de desenvolvimento, né, Teixeira? A diferença tem diferenças sensíveis, mas eu diria que a maior é o respeito, né? Respeito, aquilo que está estabelecido, vigora. Olha, isso você não deixa essa xícara aqui, o cara não vai deixar, né? Quem deixa, claro que tem sempre exceções, né? Até porque esses países todos têm sistema penitenciário, né? Tem sistema prisional, eles têm polícia, né? E não é só porque é imigrante, não vão pôr dar a culpa nos imigrantes. Na verdade, há sempre uma parcela da população, mesmo em países organizados, há uma parcela da população que tem um desvio, né? Tem os caras lá fora da curva, os pontos fora da curva, e que tem que ser, de fato, punidos, até aprisionados, para não causarem estragos maiores. Mas realmente, a gente acaba vendo coisas desse tipo, mesmo a própria organização, mesmo a missa, pessoal, enfim. Mas nós podemos chegar lá, sabe, Adriano? Isso não é uma tarefa inalcançável. Precisa de algumas coisas, né? Nós precisamos de governantes melhores, nós precisamos de uma rota, um plano de voo. O Brasil não tem plano de voo. Nós estamos voando a cega, né? Nós estamos trabalhando para fechar a conta. Isso é por conta dos grandes incompetentes que estão nos gerindo, né? O pessoal assume e depois fica cara de paisagem, né? Como se não fosse com ele, se não tivesse o que fazer. Mas o cara que se candidata tem que ter conhecimento, tem que ter força, que o capacite a virar situações, né? A virar o jogo. Agora o Brasil, nós não estamos depois de uma Segunda Guerra Mundial, nós não somos a Europa arrasada, nós não somos o Líbano bombardeado. O Brasil é um Brasil extraordinário, está tudo funcionando. Qual é o grande drama? Falta competência e falta disciplina. Nós temos que disciplinar o povo, né? Mas aí eu conversava com o motorista de táxi em São Paulo e dizia, como é que você vai exigir disciplina do povo se os governantes roubam, são safados? Realmente, então tem que começar lá por cima, ter um bom exemplo, né? É o pai que dá o exemplo para o filho e o filho segue. Teixeira, ontem à noite eu recebi uma ligação do ex-presidente do PSDB de Montenegro, Assis Vieira. Ele e uma turma estão migrando para o Partido Verde, né, que no último pleito de 2012 teve um papel tanto quanto secundário. O André Venâncio foi candidato a vice na chapa encabeçada pela Iria Camargo Nessi, do PPS, né? E agora, segundo o Assis, o partido vai tomar novos rumos visando o pleito de 2016. Já começam aí as costuras para o pleito do ano que vem. Mas vai acabar o PSDB em Montenegro, então? Não, o PSDB está com a turma do Chacal. Né? O Chacal é o atual presidente e, segundo o Assis, ele não se sente mais confortável de ficar no mesmo grupo político. Realmente é uma perda sensível em Montenegro, e o PV que é pouco expressivo, como disseste, né? Aliás, nacionalmente mesmo, né? Exato. É um partido cuja identificação, a bandeira é bonita, né?
Mas é uma identificação assim mais com Escandinávia, me parece, né? É difícil imaginar o PV como um partido. Isso não quer dizer, isso não é um desdouro, né? Na verdade, isso não há nenhum desdouro. Na representação política, nós não podemos louvar, Adriano, única e exclusivamente aqueles que querem a hegemonia, né? É preciso que a sociedade se faça representar. Então, mesmo que o PV nunca tenha um governador, nunca tenha um presidente, isso não faz dele um partido, pode fazer dele um partido pequeno, mas não um partido sem, digamos assim, sem uma motivação elogiável, né? Bacana. Agora, a ver, né? Eu não sei se o Assis Vieira e companheiros têm alguma identificação com o Partido Verde, né? Isso é uma coisa engraçada, né? Isso é um detalhe, né? Como eu nunca me filiei a partido e nem pretendo fazê-lo, eu fico sempre pensando assim, o pessoal estuda de fato o programa do partido, né? Isso ainda vale no Brasil ou é letra morta? É uma boa pergunta para eles. Tá certo, Teixeira. Agora a gente entra no segmento de esportes, no estúdio aberto. Nós tivemos o jogo do Inter ontem, perdeu mais uma vez, mantendo a rotina. Ganha em casa, perde fora. Perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1. Hoje a vez do Grêmio enfrentar o Santos. E também temos aí a questão da seleção brasileira. O Dunga acabou sendo criticado por fazer algumas mudanças, principalmente no goleiro Jefferson, né? O outro já elogiar na troca do Jefferson pelo Colorado Alisson. Olha, Adriano, eu vou dar um testemunho aqui dos mais, eu acho que eloquentes. Eu estive no Líbano, há 2 semanas atrás eu estava no Líbano, e eu andei lá de van várias vezes, né? Fui ao Vale do Bekaa, fui a Baalbek, enfim. E na volta, eu tive para voltar para Beirute, para ir eu tomei 3 conduções, na volta eu peguei 2. Na segunda do retorno, um libanês olhou para mim, porque eu, graças a Deus, tenho a cara que passo por qualquer pessoa do mundo, isso é bom demais, sabe? Só não passo por japonês e chinês, né? Sim. Aí eu tenho complicação, mas nos demais países eu me sinto muito à vontade. E ele olhou para mim assim, puxou a conversa em árabe e fez: olha, eu não falo árabe, né? Ele também não se virava em outra língua, e acabamos então falando assim de forma bem limitada. Ele falava futebol, Brasil, eles não chamam de Brasil, eles falam Brasil. Brasil, oh, Brasil, né? E eu digo: olha, bacana, a gente se sente bem quando vê o Brasil ser um brasileiro bem quisto lá fora. E ele me disse o seguinte: o Brasil, né? Zico, né? Sócrates, ele falou Sócrates, eu digo, e aí ele disse assim: mas agora? Ele fez assim: Zico, Sócrates, mas agora? Essa é a realidade. Então nós estamos pensando, imaginando, né? Nós estamos buscando tanto treinador, Adriano, porque está faltando jogador, né? Antigamente o Brasil foi campeão com o Feola. Diz que o Feola nem as camisetas entregava, né? Porque tinha gente da qualidade de Pelé, Garrincha, Didi, não precisa dizer mais, esses 3 aí já. O goleiro podia tomar uns 4, né? Porque o Brasil não tinha extraordinários goleiros também naquela. O Brasil foi campeão com o Félix, que era um goleiro além de tudo baixo, no México, né? E o Brasil sobrou, porque tinha aquela turma que é excepcional. Então não adianta, nós estamos na busca aí de botar o Dunga, não era o melhor treinador mesmo. O cara que tinha mais mérito, de longe, chamava-se Tite, né? Inclusive ele se confessou frustrado. Ele disse que tinha se preparado para ser treinador, né? E não foi, e está aí, provavelmente será campeão brasileiro pelo Corinthians. Era o cara da vez. Aí bota o Dunga. Por quê? Claro, melhor perguntar por oráculo, né? Do Marim, né? Do Del Nero, né? Esse pessoal aí que tem eles vão lá a Delfos, né? Eles devem ir lá a Delfos e consultam o oráculo e escolhe Dunga, né? É uma coisa fenomenal. O cara que não dá certo em clube de futebol vira treinador de seleção brasileira, né? O próprio Falcão nunca tinha treinado nem time de futebol de salão. Aí quando botaram o Beckenbauer na Alemanha, acharam que a solução, o Beckenbauer foi campeão, a solução é o camisa 5, esguio, elegante, botaram o Falcão. Deu no que deu, né? Não funciona assim, infelizmente. Agora, é uma dureza, viu? O cara de seleção. O Brasil agora tem que jogar mais na tática, na disciplina, no esforço, no pulmão, porque craque mesmo. Olha, o Neymar que sobrou aí, o resto deixa a desejar. E para o nosso azar, o Neymar ainda dá as mancadas dele, é expulso e fica prejudicando o conjunto brasileiro. Em relação ao Grêmio, sabe Deus, não sei se é bom para o Grêmio jogar com campo molhado, porque o time do Santos é um time leve, né? E é um time que vem, é o melhor time do segundo turno, se não me falha a memória. É um perigo hoje, né? Se o Grêmio conseguir um bom resultado, e ele tem 6 pontos de vantagem sobre o Santos, e é o mais próximo hoje. Ontem o São Paulo perdeu, Palmeiras perdeu, isso foi muito bom para o Grêmio, mas o adversário direto agora, pela terceira vaga,
pela terceira posição, porque os dois primeiros provavelmente já estão definidos, né? Faltam só 8 rodadas para os dois primeiros. Não, o Corinthians joga hoje, né? Mas o Atlético faltam só 8. Mas dificilmente o Grêmio consegue tirar do Atlético e o Atlético do Corinthians. Então, o dilema agora é Grêmio e Santos, né? É um jogo de elevadíssima importância. Até um empate é razoável. Melhor se o Grêmio ganhar. Mas o empate vale, né? Só não pode perder, porque a diferença cai para 6, para 3. Se empatar, mantém 6, se ganhar, vai para 9. Aí, claro, o Grêmio, eu diria assim, o Grêmio pode dar uma carimbada no passaporte para a Libertadores, direto, né? Se bater o Santos hoje. Quanto ao Internacional, o assunto do momento é a Argelândia, né? A Argelândia, meus caros amigos, é uma terra em que vive e pensa Argel, né? E que vê um jogo que ninguém viu. O problema não é perder, não, Adriano. Perder, o Grêmio pode perder hoje, como o Internacional perdeu para o Atlético lá no Estádio de Independência. O problema é um time não jogar nada e o cara dizer que jogou bem. E que o empate e até uma vitória do Internacional teria sido um resultado justo, né? E toda a imprensa esportiva aí está dizendo o seguinte: teria sido um crime. É verdade. Um crime se o Vitinho tivesse feito o gol lá e empatado, né? Então o Argel dizendo assim, não, porque o Atlético estava desesperado. Lá o pessoal querendo que acabasse o jogo, para que não acontecesse um supremo azar, né, de levar um gol no último minuto e cair por terra uma exibição soberana e muito melhor do Atlético Mineiro, né? O Atlético, dizem aí, sobrou em campo, né? E o Internacional, segundo até torcedores, dizem, olha, escapou de tomar um placar mais elástico. É verdade. Então, o problema maior é que o Inter, com esse resultado, parece que vai dando a Deus aí a chance de buscar uma quarta colocação e a Libertadores indireta, né, Dani? Sabe-se Deus, né? Sabe-se lá. Futebol é uma caixinha de surpresas, como a política das migrações partidárias, né? Que a gente às vezes não entende, mas eles entendem. Bom, agora vamos para a política nacional, saindo do esporte. Teixeira, continua essa guerra entre o Executivo e o Legislativo Nacional, a possibilidade de abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o Eduardo Cunha negando que tem as contas no exterior. Então está o samba do diabo louco lá em... Não, é a casa em que falta pão, né? É legítima a casa em que falta pão. Todo mundo grita e ninguém tem razão. E agora chegou a onda de fazer intriga e fazer também, colocar as condições para que o outro não seja processado e tal. Então estão fazendo chantagem um com o outro. Adriano, eu conheci uma pessoa em São Paulo há muitos anos atrás que dizia o seguinte: quando num ambiente todo mundo tem rabo de palha, ninguém risca fósforo. Então pode ser que o processo contra a Dilma nem seja aberto. Pode ser que não. São os rabos de palha, né? Então, provavelmente, né? Então tu pegas aí o caso do Cunha. Bom, se o Janot, Procurador-Geral da República, se ele afirma, ele tem autoridade, se ele afirma que tem informações da Procuradoria Suíça de que o Cunha tem contas... Informações incomprovadas. Bom, o Cunha tinha que ter sido defenestrado já, primeiro por vergonha própria, primeiro por vergonha na cara. Mentir. Cara, como é que um cara que mente pode ser presidente do Congresso? Né? Quebra de decoro, né? Lógico, né, Dan? Então isso aí é quase que assim um passaporte para dar alegria. Cai fora. Bem, aí no mínimo, se ele deixaria... Um país de primeiro mundo, com certeza isso aconteceria. Olha, Daniel, num país até de oitavo mundo, onde resta a vergonha na cara, né? Porque não é a pobreza, a gente fala de primeiro mundo em geral, como critério econômico, né? O Brasil, do ponto de vista econômico, está entre os 10 maiores do mundo, mas do ponto de vista moral, estamos entre os 10 últimos, né? Estamos devendo. Bem, mas de qualquer maneira, uma coisa que me chama a atenção: tu já viste quantos pedidos de impeachment o Cunha já negou? Não. Pô, isso está chamando a atenção. Parece que ele já rejeitou o 5º pedido. Né? Quinto, quer dizer, mas se ele é tão contrário ao governo, se ele está querendo detonar o governo, por que ele está rejeitando? Engraçado que cai justamente na mão dele, né? Tem que ser ele, né? Ele tem que ser. Que coisa impressionante, né? Justo ele é a pedra de toque para o processo de impeachment solicitado por A, por B, por C, avançar. Aquele do primeiro, do Hélio Bicudo e do Miguel Reale Júnior, estão falando de jurista, né? Miguel Reale é um jurista respeitável. Será que o Miguel Reale Júnior fez um pedido de impeachment besta? Né? Bocó, idiota, de fácil rejeição? Ele jogou para as calendas, né? Não. Agora está de novo, me parece que é o novo processo do Hélio Bicudo, que ele, Cunha, vai decidir. Olha, muito provavelmente nós temos duas mesas aí. Tem uma mesa de apostas, né? E tem uma mesa de negociatas, né? Eu não tenho dúvida que o pessoal está negociando. E a nossa nada ilustre
presidente Dilma Rousseff, ontem dizendo, quero ver quem tem a reputação mais ilibada que a minha. Olha, me desculpe, presidente, eu não vou discutir aqui, a essa altura do campeonato, eu não vou discutir moral, né? Não é o momento, e nem sei se a senhora é a pessoa mais apropriada para isso. Mas do ponto de vista de competência, isso eu não tenho dúvida que a senhora está entre as menos competentes que cruzaram por esse território embaixo do Cruzeiro do Sul, né? Eu não tenho a menor dúvida, ela é muito incompetente, ela não é pouco, ela é muito incompetente, e o próprio partido que a colocou lá, e o próprio Lula, eles vão pagar um preço por terem elegido uma pessoa que sabe pouco mais que um poste, né? É uma pena, né? Eu não tenho nada contra ela, mas uma pessoa que não tem condição de ocupar o posto que ocupou, né? Fui eleita. Sim, mas isso tá bom, foi eleita, mas infelizmente eu diria, né? E sem partidarismo algum aqui. Ela vem colocando o país, ela e seu grupo, vem colocando o país numa situação dificílima, a nossa economia vai muito mal, obrigado, né? A crise política é de proporções e ela vem dizer que ela é inatacável. Ora, não está mais em jogo agora o fato de a senhora... O que a senhora quer dizer com ilibada? Que a senhora não botou dinheiro escuso no bolso? Bem, mas fechou os olhos ou não viu toda a enturragem, a sua enturragem, metendo a mão e a senhora não viu. A nossa grande empresa Petrobras, ela permitiu que a Petrobras afundasse. Me parece agora está contraindo empréstimo com bancos alemães ou algo assim, na fase de 2 bilhões de dólares. Se isto já não é motivo suficiente para a senhora pedir o boné, por que a senhora não pede boné? Eu acho que acho que a senhora pouparia a nação brasileira, né? E diria, olha, peça desculpas. Tu sabe, Adriano, isto faz parte. O presidente do São Paulo não renunciou? Sim. O Miguel Aidar? Ontem. Coisa estranha também, né? Porque ele foi acossado por ameaças, né? Por e-mail. Disseram para ele, ou você pula fora, ou nós vamos jogar umas gravações aí que a gente conseguiu, né? Engraçado, né, Adriano? Que pessoal com espírito de limpeza, né? Quer dizer, se você renunciar, eu não jogo. Então eu não mostro. Eu não mostro a safadeza se você renunciar. Devia mostrar de qualquer forma, né? Esse é o país do jeitinho, né? Então, tá bom, então você renuncia, né? Só que a própria renúncia do Aidar foi difícil, porque ele teria sido aconselhado pelo próprio Cláudio Maris, com quem ele tem um escritório de advocacia. Disseram para ele, sai fora aí, porque isso ia respingar talvez até no escritório, né? Seja como for, Dona Dilma não é nenhuma coisa mortal. Todos nós um dia iremos para baixo da terra, lá no Vale do Josafá, onde os judeus acreditam que os primeiros ressurretos sairão de lá, ou aqui no cemitério, aqui municipal de Montenegro, né? Onde eu serei sepultado, né? Se tudo correr bem, eu serei sepultado lá junto à família, junto ao meu pai, que lá se encontra. Mas a senhora também vai ser onde? A senhora vai ser sepultada em Porto Alegre? Amanhã depois seremos todos pó. Renuncie, se a senhora não tem condições, se perdeu o comando do país, renuncie. Agora, negociar, Adriano, as negociatas, a própria Federação dos Médicos, agora aí, eu vinha descer do CREMERS, denunciando que ela despediu o ministro da Saúde para ceder o cargo para um sujeito do baixo clero do PMDB na negociata. Mas que país é este? Onde é que nós vamos chegar, Adriano? Com esse tipo de liderança, nossa trajetória é curta, né? Não acho que seja golpe, não. É uma questão também de sobrevivência. A senhora está governando milhões de pessoas, muito acima do seu interesse pessoal, da sua vaidade, de a senhora colocar no seu currículo, não, eu resisti, eu fiquei lá até o último dia, mas sabe Deus como é que nós vamos chegar no seu último dia? Não é interessante para o país, e seria um gesto, às vezes, um gesto grandioso, que a senhora admitisse que não tem condições de governar o país. E eu acho que não tem mesmo, né? Ela não vai, Adriano, ela não é a mão que vai nos tirar desse atoleiro, né? O Brasil, nessa altura do campeonato, só pode sair por conta própria, pelas suas próprias forças produtivas ou por alguma maré que nos ajude aí na economia internacional. Como, aliás, o Lula surfou, pegou uma época aí de céu de brigadeiro, né? Mas nos deixou todos esses prejuízos, porque esses 39 ministérios, nós chegamos lá por pura influência dele também. E ele quem colocou. Ele é o responsável direto pela eleição de Dilma Rousseff. Aliás, até porque ele jogou muito pesado e, no meu entender, jogou de forma suja, usando o nós contra eles, dividindo o país. A cisânia não é atributo, apanágio de um grande político, de um sujeito que se possa dizer um homem, como a gente costuma dizer, Adriano, um estadista, né? Ele nunca será um estadista, nunca.
Muito bem, Teixeira, ficamos por aqui com o Estúdio Aberto. Obrigado pela presença. Aí eu estava louco para falar nesse microfone aqui, confesso, dá saudade, né? O rádio é uma cachaça, né, Adriano? O rádio é a televisão, e é um prazer estar aqui, e os assuntos são candentes, e embora o tempo tenha se passado, eu fiquei 3 semanas fora, os assuntos continuam, né, Adriano? A crise política, aquele reme-reme. Agora, um chamado aqui à nossa Câmara dos Vereadores de Montenegro. Sugestão humilde, aqui do Grupo Progresso de Comunicação. Vamos parar de ficar votando projetinho de nome de rua, né? E aquela coisinha meio demagógica, agora vamos denominar rua tal, e aí aquela coisa. Eu acho que Montenegro tem assuntos bem maiores para serem tratados. A cidade precisa de um trabalho bem maior, mais eloquente, que faça jus à sua dimensão. Montenegro é maior do que muitos dos nossos representantes. Um abraço a todos. Muito bem, até mais, pessoal.